Retomando as nossas conversas aqui, nesses próximos slides, eu vou mostrar para você como aplicar o método explicando o passo a passo. Você já viu ele executado duas vezes, né? Uma numa simulação e a outra num evangelismo real. E agora eu vou explicar para você o passo a passo. Se você tiver acesso a essas cartas, com essas imagens que eu estou mostrando aqui, você vai conseguir usar o material e você vai ver as frases que estão atrás desses cartões. Então, eu gostaria que você pudesse acompanhar o passo a passo, tá? Então, a primeira imagem é a imagem de um jogo aqui, né? Eu escolhi o jogo de xadrez porque é um jogo que todo mundo conhece, todas as idades têm contato com esse tipo de jogo. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para a pessoa é se ela gostaria de jogar um jogo comigo. Tem várias formas de abordar, mas essa forma de perguntar se a pessoa gostaria de jogar um jogo, ela é muito legal porque as pessoas são curiosas e elas gostam de brincadeira. Geralmente, a pessoa não quer ouvir discurso, mas ela aceita conversar sobre um jogo ou algo que você tenha de interessante para contar. E quando você mostra as cartas, em especial, a pessoa percebe que aquilo tem um começo, um meio e um fim. Ela percebe que tem um material que vai guiar esse tal desse jogo. Normalmente, as pessoas aceitam. Eu, particularmente, nunca tive problema com a pessoa aceitar fazer o jogo comigo, né? A não ser uma ou outra vez quando a pessoa estava com muita pressa, num ponto de ônibus ou em uma situação que ela não podia parar mesmo. Mas, no geral, as pessoas recebem de bom grado. A imagem é bonita, é atrativa, então, geralmente, as pessoas topam fazer o jogo sim. Então, eu vou passar para o próximo slide para você ver como que funciona o que está escrito atrás dele. Nas costas de cada cartão, ou de cada cartinha, né, tem as perguntas iniciais e finais de cada fase da conversa. Então, como eu disse no slide anterior, a pergunta é: posso fazer um jogo com você? E o jogo é o seguinte: eu pergunto 10 marcas de alguma coisa, 10 times de futebol, 10 heróis, 10 princesas. Depende da idade da pessoa. Se for uma menininha, eu costumo perguntar 10 princesas da Disney. É importante que você saiba as princesas da Disney para ajudar a criança, né? 10 heróis da Marvel ou da DC, ou tanto faz, né? 10 super-heróis. E, mais uma vez, é importante que você saiba. Marcas de carro, modelos de carro, também é uma pergunta bem legal. Times de futebol, as pessoas sabem. Então, eu pergunto 10, porque mais para frente eu vou perguntar sobre os 10 mandamentos. Então, é importante que sejam 10. E normalmente as pessoas respondem com facilidade. Mas eu não espero elas responderem tudo, né? Se elas esquecerem, eu falo, tudo bem, você acertou 6, agora eu vou deixar o jogo mais difícil. Uma coisa que às vezes vale a pena fazer é quando você pega pessoas que você percebe que costumam beber, costumam fumar, andam longe da mensagem do evangelho. Às vezes você perguntar 10 marcas de cerveja, quebra aquele clima religioso da conversa. E as pessoas dão risada, e elas acertam com facilidade. Então, você tem que sentir o que você vai perguntar. Eu aconselho você perguntar 10 marcas ou 10 modelos de carro, porque é muito neutro e geralmente todo mundo sabe alguma coisa. Se você pergunta coisas muito complicadas, talvez a pessoa não saiba responder. E aí pode perder a graça a brincadeira logo no começo, né? Então, depois que a pessoa respondeu, a minha pergunta é essa do final. Vamos deixar o jogo mais difícil? E aqui eu vou passar para o próximo slide. Quando aparecer essa carta, eu vou falar para a pessoa, agora fala para mim 10 mandamentos. A ideia da imagem, obviamente, é remeter aos mandamentos dados a Moisés nas tábuas da lei, né? Então, eu deixo a pessoa falar os mandamentos. Geralmente, as pessoas acertam entre 3 e 4 mandamentos. Embora seja uma coisa bem conhecida, as pessoas não têm isso na memória. Então, não fica pressionando a pessoa. O que ela falar tá bom. É importante que você saiba completar os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer imagens de escultura, não dizer o nome de Deus em vão, guardar o sábado e todos os outros mandamentos.
Se você souber na sequência, é mais fácil você lembrar depois. Mas você cita esses mandamentos porque depois você vai fazer algumas perguntas para a pessoa. Olha só o que aparece no próximo slide. A pessoa responde para mim os 10 mandamentos, que é a pergunta de entrada dessa carta. Eu pergunto para ela o seguinte: você sabe para que servem esses mandamentos? As respostas, gente, são padrão. As pessoas não têm muitas ideias de para que servem. São três respostas que costumam vir à mente das pessoas. A primeira é que é para obedecer. A palavra mandamento já remete a obedecer, né? A segunda é para agradar a Deus. As pessoas também falam muito isso. E a terceira é para que haja uma certa organização, uma certa harmonia na sociedade. Então, essas três respostas são as mais comuns. Você deve dizer para a pessoa que ela está certa, né? Que é verdade, serve para isso mesmo. Se ela der alguma outra resposta certa, você deve dizer também que está certo. E explicar para a pessoa que os mandamentos não passam de regras de relacionamento. Como que isso funciona? Se você olhar com atenção para os mandamentos, você vai perceber que cada um deles se aplica também à nossa vida. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando uma pessoa ama a outra pessoa, ela quer ser colocada em primeiro lugar. Ela não quer ficar num segundo, terceiro lugar da vida das pessoas. Então Deus também quer isso. Guardar o dia de descanso. Quando uma pessoa ama outra pessoa, ela quer que a pessoa passe tempo com ela, né? Deus também quer que a gente passe tempo com ele. Mandamentos como não roubar, não matar, também se aplicam, né? Se uma pessoa te rouba ou mata alguém da sua família, como que você continua sendo amigo? E com Deus, Deus faz essas exigências para nós também. Então, é importante você mostrar que são regras de relacionamento e que todo mundo exige isso um do outro. Que não dá para manter um relacionamento com uma pessoa se ela não cumpre esse mandamento. Se alguém começa a mentir para você, como que você vai manter uma amizade? Se alguém cobiça suas coisas ao invés de se alegrar com o que você conquista, como que dá para manter amizade com uma pessoa cobiçosa? Então, querido, é importante você mostrar isso para a pessoa entender que os mandamentos não são um bicho de sete cabeças, não são uma coisa muito complicada, impossível de se cumprir. E quando elas percebem isso, você pode fazer a pergunta para ela: alguma vez você já quebrou um desses mandamentos? E aí você começa a citar cada um dos mandamentos. Por exemplo, uma vez na sua vida você já mentiu? Quando a pessoa admitir que ela já mentiu, você deve fazer uma pergunta para ela um pouco mais difícil. Mas essa pergunta é a pergunta que revela o coração e ajuda a pessoa a entender o estado que ela está. Você pergunta: quem mente é o quê? A pessoa pode dizer pecador. E aí você fala: que tipo de pecador? Mentiroso. Quantas vezes é necessário mentir para ser um mentiroso? Geralmente as pessoas são sinceras. Elas respondem uma vez só. Se a pessoa responder 10, você pergunta para ela: você já mentiu 10 vezes na sua vida? E, obviamente, a pessoa vai responder que sim. E você informa a pessoa: você sabia que os mentirosos não herdarão o reino dos céus? Querido, essa pequena agulhadinha que você vai dar no coração da pessoa é o que vai abrir a mente dela para ela perceber que ela tem um problema. Que aquela mentirinha, na verdade, era um problemão e ela não estava percebendo. Aí você pode fazer outras perguntas. Alguma vez você já amou outra coisa mais do que a Deus? Eu gosto desse mandamento porque as pessoas normalmente pensam que não. Mas toda vez que a pessoa fez uma coisa que não agradava a Deus, para agradar a si mesma, ela quebrou o primeiro mandamento. Então, é importante mostrar isso para a pessoa também. E o outro mandamento que eu gosto é o mandamento de honrar pai e mãe. Porque muitas vezes as pessoas falam pelas costas do pai e da mãe, muitas vezes colocam o pai e a mãe numa segunda posição, quando o lugar de honra era deles, né? Colocam amigos no lugar dos pais, colocam namorados, cônjuges no lugar dos pais. Isso é um tipo de desonra. Então, eu vou mostrar para você como usar cada um desses mandamentos, mas por enquanto é importante você entender isso, né? Que você precisa fazer a pessoa citar os mandamentos, depois explicar que eles são regras de relacionamento e mostrar que esses relacionamentos foram quebrados. E aí você informa a pessoa.
Você percebe que a quebra desses mandamentos geraram uma dívida com Deus? Perceba aqui que essas cartas não têm por objetivo serem lidas. Cada frase dessa é só para você lembrar do que você tem que dizer. Se você não souber certinho, você vai se confundir, porque essas frases, elas não são uma sequência para você citar na íntegra. Elas servem para você relembrar de uma coisa que você já guardou. Então, para você guardar esse discurso, eu vou disponibilizar para você um texto por escrito, uma transcrição de uma conversa dessa e os vídeos para você assistir quantas vezes forem necessários. Bom, quando eu falo para a pessoa se ela já percebeu que tem uma dívida, eu parto para o outro slide. Aqui nesse slide ou nessa carta, se você estiver segurando o material físico, você vai ver que tem muitas moedas representando aí uma dívida grande com Deus, né? E aparece uma próxima pergunta: como você pretende pagar essa dívida que você adquiriu com Deus? Quando você faz essa pergunta para a pessoa, é interessante que vem algumas respostas prontas, que a gente aprende que são boas respostas para resolver esse problema. Então, geralmente a pessoa vai responder três ou quatro coisas diferentes. A primeira, mais comum, ela dizer que vai pedir perdão pelos pecados. A segunda é que ela vai tentar pagar o mal com o bem. A terceira, que não é muito comum, mas também é comum, a pessoa diz que ela vai começar a ir na igreja, ou vai dar o dízimo, ou vai pagar um tipo de promessa. Então, essas três coisas são as que realmente aparecem durante o processo de evangelismo. Podem ter outras coisas, dependendo da religião da pessoa, nós temos que tratar como uma exceção, mas, no geral, o evangelismo caminha por esse caminho, tá? Então, o que que você deve fazer? Você deve ouvir a resposta da pessoa. Se ela falar, eu vou pedir perdão para Deus pelos pecados, você deve usar essa frase aí. Se eu fosse na sua casa, roubasse o seu carro e pedisse perdão pelo erro que eu cometi, eu estaria perdoado? Normalmente a pessoa fala que não. E você pergunta, por que que Deus perdoaria os seus pecados só porque você pediu perdão? Será que Deus é bobo? Algumas vezes a pessoa é muito amorosa e tem um bom coração, ou é um iludido, né? E ela fala o seguinte: não, mas eu perdoaria se a pessoa pedisse de coração. Então você deve repetir a pergunta: se eu fosse mais 10 vezes, mais 20 vezes na sua casa, roubasse o teu carro, os seus bens e te pedisse perdão, você me perdoaria? Porque é isso que nós fazemos com Deus. Nós mentimos repetidas vezes, erramos repetidas vezes e achamos que pedir perdão vai resolver o problema. Mas, na verdade, só o pedido de perdão não resolve. A pessoa quer o carro de volta. Deus quer restituição. Então, se a pessoa falar, eu vou pagar o mal com o bem, você vai entrar nessas perguntas de novo. Você vai falar, se eu fosse na sua casa e roubasse o seu carro e depois pedisse perdão e depois desse o carro para uma outra pessoa que precisa mais, você me perdoaria? Porque eu estou fazendo um mal para você, mas eu estou fazendo um grande bem para outra pessoa. E a resposta, obviamente, é não. Essa solução só funciona na nossa cabeça, né? Não funciona na cabeça de Deus, nem na cabeça da gente quando é na prática. Então, essa pergunta é importante. Por que que eu uso o carro? Porque o carro é um bem de um valor agregado grande. E normalmente as pessoas não costumam pensar que elas vão perdoar. Se você usar bens menores, como se eu roubo seu celular, se eu roubo seu notebook, seu videogame, as pessoas normalmente perdoam. Então é bom colocar um bem de um valor maior para que ela possa pensar a respeito disso. Aconselho fortemente que você use a questão do carro, mesmo para crianças, mesmo para pessoas que ainda não dirigem, tá? É importante isso para dar um peso maior. E por último, né, se eu roubar o teu carro e for na igreja, você me perdoaria por causa disso, né? E normalmente a resposta é não. Aqui, querido, você precisa esvaziar todos os argumentos. Então, se a pessoa der uma resposta absurda, ela fala, eu vou pular a amarelinha para os meus pecados serem perdoados. Você vai entrar na mesma condição.
se eu fosse na sua casa, roubasse o seu carro e depois pulasse a amarelinha, você me perdoaria? E a resposta sempre vai ser não, porque não faz sentido nenhum o perdão de pecados e a amarelinha ou qualquer outra coisa que nós dissermos. Uma vez que a pessoa não sabe mais o que fazer, você parte para a próxima carta ou para o próximo slide. Você vai dizer para a pessoa: existe uma maneira dos seus pecados serem perdoados. A maneira é essa. Se você tiver com material, vai ser mais impactante. Você mostra a morte. E você pode perguntar para a pessoa: o que você acha dessa forma de perdoar os pecados? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aqui você tem que explicar para a pessoa uma coisa um pouco ilusória. Não é exatamente isso que a Bíblia diz, mas ajuda a pessoa a entender a dimensão do problema. Você vai dizer para ela assim: digamos que quando você morrer, você vai pagar por todas as mentiras que você já contou na sua vida. E o restante dos pecados, como você pretende pagar? Como a pessoa já respondeu na carta anterior que ela não sabe como pagar, ela também não vai saber agora. Se você não esvaziou os argumentos da pessoa antes, agora ela vai arrumar uma nova desculpa. Então, é importante tratar bem lá atrás essas questões, né, de como pagar o pecado. E aqui você vai dizer para a pessoa: olha, depois da sua morte tem uma maneira assim de você pagar pelos seus pecados. Você não precisa de mais ninguém para resolver isso. A Bíblia fala que um dia vai ter um grande juízo. Quem cumprir toda a lei vai para o céu, e quem descumprir alguma parte da lei vai para o inferno. Você sabe qual que é a lei? A lei são os 10 mandamentos. Se você fosse julgado hoje pelos 10 mandamentos, você iria para o céu ou para o inferno? Querido, nessa hora você não pode ter pressa, porque essa hora é importante. É importante a pessoa entender que ela iria para o inferno. Por que é importante isso? Porque nesse momento ela percebe que ela precisa de um Salvador. Embora pareça que você está sendo um pouco duro, isso acaba trazendo libertação para a pessoa. Se ela não entender que ela precisa de um Salvador, ela não vai conseguir aceitar Jesus. Ou ela vai aceitar só porque você está falando. E uma coisa importante, a explicação que eu estou dando aqui para você é longa, mas na hora de executar é muito rápido. Então, a pessoa não vai ficar num tempo de desconforto por mais de 2 ou 3 minutos, ou 1 minuto às vezes. Então, seja corajoso, coloque essa questão para a pessoa e deixe ela pensar sobre isso. Então, geralmente no final dessa carta eu pergunto: para onde você iria? E a pessoa responde: eu iria para o inferno. E como você se sente? É óbvio, querido, que a pessoa não vai dizer que ela se sente bem, né? Quem que vai se sentir bem de ir para o inferno, né? E agora chega a hora que você está esperando dentro do teu coração. Você vai apresentar a solução. Você vai dizer para ela o seguinte: olha, a solução é essa. Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados. O problema é que quando a pessoa olha essa imagem, ela não parece uma solução tão boa. Porque Jesus, geralmente, no imaginário popular, e eu acredito que realmente era assim, foi surrado, foi machucado, foi cuspido, humilhado. E a figura dele na cruz é a figura de um trapo humano, né? De alguém que foi realmente arrebentado pelas mãos dos soldados. Então, não é uma figura de alguém que realmente tenha possibilidade de salvar a pessoa. E é aqui que entra uma história muito importante. Eu vou contar no próximo vídeo a história do Texas, mas se você não quiser usar essa história, o que você precisa explicar para a pessoa é assim: da mesma maneira que uma pessoa que cometeu um crime e foi condenada para a cadeira elétrica pode ser absolvida do seu pecado se alguém pagar no lugar dela, se alguém for lá e morrer no lugar dela, dessa forma, nós que somos pecadores, que fomos condenados ao inferno, podemos ser salvos por Jesus, se ele nos substituir na cruz. Não é tão simples entender essa ideia, né? Mas é uma ideia de substituição, uma ideia de troca. Se Jesus morre no meu lugar, então eu estou livre do inferno. Se alguém morresse no meu lugar por um crime digno de cadeira elétrica, eu estaria livre da cadeira elétrica.
No próximo vídeo, você vai ver a história do estado do Texas, que eu conto. E nessa história fica mais claro isso. Eu aconselho fortemente, mais uma vez, você decorar essa história. Por quê? Porque é uma história emocionante e cada elemento dessa história remete a uma parte do plano da salvação. Remete às leis e tudo mais, então a pessoa consegue entender com clareza. E, além do mais, gera uma empatia muito grande entre você e a pessoa que você está conversando. Então, é importante que você mostre isso. E, normalmente, quando eu falo esse exemplo de trocar de lugar na cadeira elétrica, eu falo que é necessário assinar um contrato com a pessoa para ela saber para ela aceitar o perdão do pecado. E aqui nós partimos, então, para essa parte aqui, ó. Eu falo que existe uma solução, que Jesus morreu por ela, pergunto para a pessoa se isso parece uma solução, e ela vai dizer que não, que é meio estranho, né? Explico essa história da cadeira elétrica e eu falo assim: mas por que que eu não me sinto salvo? Por que que eu sinto que falta alguma coisa? Uma coisa importante de você entender é que talvez enquanto eu estou te explicando agora, não está ficando 100% claro todo o processo. Mas assista a simulação de novo, assista o evangelismo de novo, e quando você vê a explicação final no próximo vídeo, você vai entender com clareza do que a gente está falando. E aí a pergunta é, né? Por que eu não me sinto salvo? Agora vem a hora que é chave, né? Nessa hora, você vai fechar o evangelismo e você vai dizer, porque você precisa assinar um contrato com Jesus. A Bíblia diz em Romanos 10:9 que se com os teus lábios você confessar que Jesus é o Senhor e no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você gostaria de aceitar esse sacrifício que Jesus fez por você? Você acredita que Jesus é o Senhor? Você acredita que ele ressuscitou dentre os mortos? Que ele pode te salvar dos seus pecados? Se a pessoa disser que sim, você deve então finalizar o processo do evangelismo com a oração. A oração de aceitação a Cristo não é uma fórmula mágica, né? A pessoa não precisa seguir um passo a passo para que a outra seja salva milagrosamente pela oração. Mas algumas coisas devem constar nessa oração. Uma delas é que a pessoa deve dizer que ela é pecadora, ela deve reconhecer isso. A segunda coisa, ela precisa reconhecer que Jesus a perdoou dos seus pecados. Terceira coisa, a pessoa precisa dizer que ela aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, que ela rejeita qualquer outro Deus, qualquer outra pessoa que seja intermediário entre ela e Deus. Em terceiro lugar, ela tem que reconhecer que vai seguir tudo que Jesus disser e o que está escrito na Bíblia para a vida dela. E por fim, eu costumo, de uma forma um pouco lúdica, né, uma forma ilustrativa, pedir para que o nome da pessoa seja escrito no livro da vida, né? O nome dessas pessoas estão escritos já, né, no livro da vida, mas eu acho importante a pessoa ter essa consciência que o nome dela está em um lugar especial e que ela é filha de Deus a partir de agora. E quando eu termino o evangelismo, eu explico um monte de outras coisas, falo para a pessoa procurar uma igreja e dou as orientações finais. Mas o processo do evangelismo é esse, tá bom?